Olá, amigos. Olha, nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você Se Cura. E por que Fala que Você Se Cura? Porque tenho e venho estudado esse tema já há algum tempo, porque tenho certeza que, como você que chegou aqui nesse canal, você também deseja mudanças, né? Tem uma nuance ou outra na sua vida, alguma fatia da sua vida que é comum para todos nós não estar legal. E aí também, nessa situação em que me encontro, e amo estudar, porque já compreendi que só através do conhecimento é que podemos fazer mudanças. E aí me deparei com esse tema, né, pensando, né, como vou construir, porque relutei muito para não estar aqui, né, no YouTube, mas estudando aprendi também que você só aprende ensinando, que você só aprende fazendo, né? Então, por que o poder da fala? Porque é um dito milenar, é uma experiência que comprova, e a gente vai conversar aqui sobre isso. E corroborando, né, isso que eu estou trazendo aqui, porque trago aqui leituras, artigos, livros, o que nós desejarmos naquele momento, sentirmos, intuirmos, nós queremos colaborar, né, com esse planeta, nós queremos colaborar com nós mesmos, porque somos todos irmãos. E olha que interessante com que eu me deparei. Eu já vi essa história, não foi uma, não foi duas, nem três vezes. E falei, vou conversar com os companheiros sobre isso. A história de um menino que a sua mãe todo dia dava banhozinho nele, arrumava ele e levava ele para a escola. Quem é mãe sabe muito bem do que eu estou falando, né? E aí, aquele dia e no outro dia, ela arrumava seu filhozinho e levava seu filho para a escola. Um belo dia, esse garoto retorna para casa com um bilhete. E eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito grande. E aí a mãe, quando eu pego o bilhete, olha para ele, começa a ler o bilhete, as lágrimas começam a rolar na face dessa mãe. Esse menino tinha por volta de 4 anos. Segundo as histórias, e você vai encontrar essas histórias aí na internet da vida, e até outra pessoa, como um influencer como eu, vai estar falando, né? E aí ele pergunta para ela, vamos lá mergulhar na história. Te convido a você, se imagina nesse quadro, né? Enquanto mãe, tia, avó. E ele diz assim, mãe, o que é que está escrito aí? O que ele falou? E é nesse momento que ela pega o bilhete, as lágrimas começam a rolar, porque ela olha para aquele menino, para aquele serzinho, que é o amor da vida dela, né? É compaixão, é um amor que às vezes, se a gente não tomar conta, nos deixa num papel de desequilíbrio, que é muito comum. Quando ela lê o bilhete, ela diz assim, ela reinterpreta, eu vou te explicar por quê. Fica aqui comigo que eu vou te explicar por quê. Ela reinterpreta o bilhete, ela diz assim, seu filho é um gênio. Ela está falando para o filhinho dela que quer saber o que foi que o professor escreveu para a mãezinha dele. O seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professor bons o suficiente para ensiná-lo. Por favor, eduque-o você mesmo em casa. Eduque-o você mesmo em casa. E aí ele olha para ela, né? Imagina eu aqui sorrir. E ela começa numa luta, ela começa a incentivar através da fala, porque segundo os estudiosos, ele tinha assim um aspecto de autista. Ele não era verbal, ele não conseguia falar. Até os 7 anos ele repetia a mesma frase várias vezes, né? E aí ela começa, a mãezinha dele, a incentivar, conversar com ele. Ele traz lá as ideias, ela incentiva, olha, é isso mesmo. Porque, vamos combinar aqui, sendo verdadeiros, muitas de nós ia fazer o quê? Tá vendo? Você é burro mesmo. Tá vendo como é que você não presta para nada? Tá vendo o que deu? Eu não te falo que você realmente é uma criança que você não vai para frente. Não é, porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. De tio, sabe, de mãe. Agora, detalhe.
Cada um tem a mãe que consegue ter nesse momento. E elas também, pode não parecer, mas fazem a grande maioria. Você vai dizer assim, mas não a minha. Tudo bem, a gente tira uma ou outra. A grande maioria faz o que pode, porque também foi o que eles receberam. E aí eles passam para a gente. Ocorre que esse garoto cresce, ele se desenvolve, e ele, quem é ele vem a ser? Um gênio da física, um grande trabalhador do Cristo, um grande trabalhador para o avanço desse planeta, que nesse momento, eu para estar aqui falando com você, eu preciso de luz. Por exemplo, para clarear aqui o meu vídeo, senão ele vai ficar muito escuro. Eu preciso dessa lâmpada aqui, né, que está acendendo para que eu me organize na minha cozinha, na minha sala, quando escurece. Ele também inventou o fonógrafo, e o cinema. O fonógrafo é aquele aparelho de gravação e reprodução de som. Olha só, ele é Thomas Edison. É nisso que ele se tornou, em Thomas Edison. Um grande trabalhador. Mas, o que nós queremos conversar aqui? Você vai dizer assim, mas Maria Dilma, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou te dizer que tudo, que começou com umas palavras, que começa com umas palavras. Se a mãe, naquele momento, joga esse monte de verdade em cima dele, falando isso, talvez eu não sei, porque só quem sabe dizer isso é Deus. Esse caminho não fosse tão florido. Acontece que a mãe dele também morre, a mãe dele falece, a mãe dele desencarna. E aí ele vai lá naquela casa, limpar a casa, fazer toda a higiene e encontra o bilhete que o professor naquela época mandou para a mãe. E quando ele olha o bilhete e vê o que verdadeiramente está escrito na íntegra, ele fica ali impactado. E aí eu vou ler aqui para você. No bilhete que está escrito ao certo, está dizendo assim, seu filho, ele é lento mentalmente. Não podemos mais ensiná-lo nessa escola. Quando eu vi essa história pela primeira vez, que eu já falei que não foi um, nem dois, nem três, eu fui com bastante raiva desse professor. Me deu uma coisa no coração e toda vez que eu vejo essa história eu me emociono. Porque, em realidade, meus irmãos, todos nós somos frutos dessa história. Talvez nós não tenhamos a sorte, não era para ser, das nossas mães ter reinventado algumas de nossas histórias, os nossos tios, os nossos professores. E aí hoje nós temos muitas dificuldades, por exemplo, em falar. Quantas vezes a gente não se pega amaldiçoando a nós mesmos? Eu sou um azarão, eu não presto para isso, eu não sou aquilo, porque eu escutei isso a vida toda. Então o convite aqui hoje, uma solução segura, é nós mudarmos a nossa fala. Primeiro, entendermos sempre que nós estamos falando nesse e nos outros vídeos, né? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. É muita coisa que a gente vai aprender, é muita coisa que a gente precisa estudar. Por isso eu te convido para você estar aqui comigo nesse canal, porque sou uma estudiosa e venho buscando junto ao Cristo, junto a Deus, junto a Maria, um caminho seguro para nós trilharmos. Então, essa história do Thomas Edison tem muito a ver com cada um de nós, para que a gente, a partir desse momento, comece a realmente pensar no que nós estamos falando, no que nós estamos replicando em relação aos nossos filhos, aos nossos netos, às crianças de modo geral. Porque você pode até não acreditar, mas pode ter certeza que tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém te observando. E eu estou entendendo, ainda que devagar, que eu sou uma peça fundamental nesse planeta, que eu sou especialmente importante para Deus, como você o é, como você tem forças aí dentro que você e nem eu ainda não sabemos mensurar. Mas estamos juntos aqui para essa caminhada, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, né? Então deixa teu comentário, ou talvez até aqui uma história, para nós falarmos, porque em realidade nos diz os estudiosos que a maior e a melhor psicologia é em grupo, junto com as pessoas. Eu também participo. Nós vamos vendo a dor do outro, a história do outro,
E nós vamos nos situando, nossa, mas essas pessoas aí estão numa situação mais complexa do que eu. Então eu vou valorizar, eu vou orar mais e ver que caminhos eu posso tomar. Ou então dizer assim, nossa, nesse momento a minha dor é maior do que a dela. Mas já com uma chave poderosa. Tudo que nos chega é para o nosso crescimento e nesse momento, seja lá o que você esteja atravessando, é porque você tem condição. Porque existe Deus, existe Jesus, existe os nossos amigos espirituais. Por favor, estude e acredite nisso, porque tem muitos estudos, tem muitas questões aí falando de um plano espiritual, de um plano maior. E corroborando mais ainda a nossa fala e o nosso canal, eu também trouxe aqui Provérbios, que está na Bíblia, né, que eu amo. Que a Bíblia, às vezes, a gente faz uma leitura assim, muito individual. Né? A Bíblia fala com o nosso coração. Então, olha aqui que Salomão traz no capítulo 18, no versículo 7, que diz assim, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, aquela mãe, essa mãe, que o nome dela acho que é Nancy, que forças que essa mulher tirou. Que segredo é esse que existe em mãe, entre uma mãe e Deus? Que ser é esse, com esse pulo, com essa virada de chave, de incentivar nessa alma, que naquele momento ainda estava se achando, com 4 aninhos, 7 aninhos, e ela teve o insight de mudar essa história. Por isso, comece por você mesmo, também tem um caminho seguro. Pare de ficar se torturando. Para de dizer que você é burro, que você não pode, que eu não tenho direito. Vamos mudar essa história aqui junto. Vamos, a partir de agora, usar palavras positivas, sabe? Eu posso sim, eu sou uma filha de Deus, porque isso vai entranhando em cada um de nós. Porque ela falou ali, mas ela continuou ali incentivando. E não foi lá falar para ele, não. Mas por uma questão divina, ele foi lá e pegou, e a gente está aqui conversando sobre isso. Então, fechando a nossa conversa de hoje, para você realmente acreditar no que eu estou te falando, você já com certeza já teve uma experiência de uma pessoa que você diz assim, nossa, mas como essa pessoa é negativa. Eu não vou mais ficar ouvindo essa pessoa, porque ela só fala coisa ruim. Não te traz mal, não te causa um certo desequilíbrio, não te causa um mal-estar. E naquela outra, nossa, mas ela é muito para cima, mas ela é muito pro outro, não, mas ela só fala coisas boas. Gente, a gente pode pegar nesses sentimentos que são tão abstratos e concretos ao mesmo tempo, você não sente? Então, vamos explorar esse mundo, sabe, da magia, da espiritualidade de Deus. Pô, nós não somos só esse corpo, nós somos muito mais, nós temos um espírito que essa vestimenta está guardando, porque é comum ao planeta nós nos apresentarmos assim. Né? Então, em cima, isso são informações poderosas para a nossa vida. Como assim? Os desafios chegam, eu vou lá, eu vou me lembrar dessa mãe. Né? E tinha uma outra aqui que eu trouxe, que é também no 18, que é o versículo 21, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Bíblia Sagrada. Esse livro, segundo os estudiosos, ele levou por volta de 1000 anos para ser constituído. Por pessoas, por informações, através da fala. E nós interpretamos à medida que nós também vamos evoluindo e entendendo e absorvendo as situações. Né? Porque a gente já está preparado para a gente parar de tomar leitinho e comer carne. Né? Porque a gente que está aqui nesse canal, você que está aqui, você quer a verdade. Né? Porque eu estou aqui trazendo a verdade. E aí ele diz assim, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Que eu faça uso dessa ferramenta poderosa, que é eu falar. Sabe? Que eu fale coisas boas para o outro. Quando uma pessoa te
tem uma fala agressiva, mal educada, de acusação, não te causa mal. Não te deixa ali remoendo aquela situação. Às vezes a gente fica com raiva, fica com ódio, depois a gente vou parar com isso, não, eu vou entregar para Deus. Não fica. É o poder da palavra, que está aqui para te ajudar e para te destruir. Não é legal a gente revidar, a gente sair dali de estar ali, eu não quero mais isso, tá? Eu posso até me afastar naquele momento. A gente vai dar um tempo, vou dar um limite, porque eu vou me tratar, eu vou me cuidar. Mas é isso. Então, para e reflete sobre tudo isso que nós conversamos aqui, porque, em realidade, essas não são as minhas ideias, mas sim de tudo aquilo que eu estou estudando, porque quero muito acertar. Também estou aqui com as minhas dores, com os meus conflitos, e tenho feito uso disso. Melhorando a minha fala, né? Me reeducando junto ao nosso Senhor Jesus. Buscando não revidar. Tem hora que a gente escorrega, né? A casca da banana escorrega, mas a gente levanta. E vamos, porque é por repetição. Nós vamos, daqui a pouco nós estamos bem melhor. E entendermos que do alto, Deus e Jesus nos olham e apostam em cada um de nós. De modo que eu sei que esse vídeo faz sentido, então compartilhe. Manda aí para tua amiga, para o teu grupo de família, para tua mãe, para o teu pai, para quem você quiser, que você entenda que também esteja buscando esse caminho, porque junto, eu e você, a gente pode já fazer alguma coisa por esse planeta tão machucado, tão doído, de pessoas tão abandonadas, de pessoas com tantas dores, como nós também. Mas talvez aqui a gente já numa condição de falar, de estudar um pouquinho, e a gente pode aí partilhando. Então me ajuda, porque o YouTube ele trabalha assim. À medida que eu tenho like, que eu tenho comentário, que eu tenho visualizações, ele vai trazendo, e eu sei que pode, porque eu converso com muitas pessoas, e as pessoas falam, nossa, mas quando você me disse isso, poxa, eu vi de outra maneira, porque também estou fazendo comigo, é a corrente do bem. Né? A gente aprende com quem sabe mais do que a gente, e a gente vai aqui trazendo, e tem sempre alguém que sabe, pelo menos numa situação, um pouquinho menos do que a gente, e pode aprender. E também trazer uma experiência para a gente possa conversar aqui, e a gente fazer uma rede de amigos, porque é assim. Não foi isso que Jesus falou, de tiver 1 ou 2 em meu nome eu lá estarei. Nós podemos com muita segurança trazermos para essa situação aqui, de crescermos. Então, um beijo no teu coração. Usa a partir de agora as tuas melhores palavras, porque você vai servir sim de exemplo para alguém. E ainda que não, é você e Deus. Somos nós e Deus construindo uma nova história, uma história mais bonita. Tá bom? Então fica aqui comigo e me ajuda a compartilhar nesse YouTube, esse vídeo, para que o YouTube entenda que faz sentido. E te espero na próxima semana. Um beijo no teu coração, não desiste. Força e fé. Qualquer coisa me chama aqui.